Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal, é muito importante essa participação de vocês, compartilharem os vídeos com os amigos rubro-negros para que a nossa comunidade cresça ainda mais, beleza? Então conto aí com a força e com esse apoio de vocês aí desde sempre. Deixar o convite também para vocês, hoje é o nosso encontro semanal, né? Então hoje a gente tem a nossa live, 8 horas da noite, então deixo aí o convite, espero que vocês participem, acompanhem, deixe sua pergunta, deixe sua opinião, seu recado, enfim, tem aí o livre-arbítrio de enviar sua mensagem no nosso chat, na nossa live, beleza? Então nosso encontro marcado 8 horas, pra gente falar bastante sobre questões do Flamengo. Bom, vamos falar sobre o Marchesin. Vocês perguntam bastante sobre esse goleiro, se é uma boa, se é o goleiro certo pro Flamengo, se ele tá inserido nesse estilo do jogo, né, do Paulo Souza. Então vamos falar sobre ele. Antes, só falar rapidamente sobre o Paulo. Como vocês viram, né, os colegas da imprensa acabaram divulgando, o Flamengo vai providenciar o tal telão, né? O Paulo Souza solicitou aos dirigentes do Flamengo para colocar um telão lá entre um dos campos lá do Flamengo, no Ninho, para facilitar algumas pontos. O que facilita isso, cara? Mais do que agora, no início do trabalho do Paulo Souza, né, que é dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, isso ajuda muito na questão, principalmente quando começar aquela insanidade do calendário, né? Jogo domingo, descansa, viaja, quarta, jogo domingo, blá, blá, blá. Isso é muito útil. Por quê? Se o Flamengo desenvolve, né, logicamente deve ter alguém lá para desenvolver esse software que você filma, você consegue filmar, e esse software já consegue fazer as marcações e aí já reproduz direto pro telão, o que acontece? O treinador ele consegue pegar aqueles jogadores ali que estão no ambiente, estão todos concentrados pro treino, mostra direto no telão, faz o ajuste que tem que fazer, mostra o que tem que mostrar e aí volta para atividade. Porque normalmente, rapidamente vou contar pra vocês como é que é isso. Eles treinam, por exemplo, na segunda-feira, aí eles fazem essa gravação, tudo certo. Dependendo, na terça-feira, reúne os jogadores ou reúne os jogadores que estão interessados naquele vídeo, naquele frame, naquela análise, mostra a eles, talvez faça uma repetição, um ajuste no próprio treinamento mais à tarde ou no dia seguinte, enfim, para jogar. Você conseguir fazer isso de imediato, esse imediatismo, para trazer essa correção, ela facilita, principalmente, como eu falei, lá para frente, quando começar jogo descansa, viaja, beleza? Então é importante, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos falar então sobre o Marchesin. Como vocês haviam me perguntado, curiosidade para saber sobre esse goleiro, deixar bem claro, não tem nada até o momento entre Flamengo e o Marchesin, beleza? O que a gente até vê circulando na imprensa portuguesa é que ele tem o desejo, que ele quer sair do Porto, que ele aceitaria, mas a informação que eu tenho aqui é esta: o Flamengo não tem nenhuma proposta, oficial, nada envolvendo o Marchesin. Talvez uma conversa possa ter, mas proposta oficial não tem. Se tiver, a gente traz aqui, mas vamos falar sobre esse goleiro. Vamos lá. É um goleiro argentino que começou no Lanús, tá? Ele acabou começando no Lanús, é um cara que sempre se destacou pela sua agilidade, pela sua ousadia. Ele é meio maluco do bem, e jogo com os pés. Agora, é importante a gente até falar, o Marchesin, ele... dá pra gente entender o quanto o futebol brasileiro, em alguns momentos, ele filtra mal alguns talentos daqui na América do Sul. Por que eu digo isso? Porque ele já tá se destacando há muito tempo. E ele sai do Lanús, inclusive ele foi campeão com o Lanús, saiu do Lanús e foi pro futebol mexicano. Então esse trajeto talvez poderia, né, futebol brasileiro. Ninguém viu o talento no Marchesin, isso a gente já tá falando há quase, sei lá, 12 anos atrás, vai pro futebol mexicano. E no futebol mexicano acabou se destacando, depois foi pro América do México, virou até inclusive ídolo lá do América do México, foi um goleiro que foi muito bem visto. Muitos argentinos falavam que ele poderia ser titular da seleção argentina, não o Romero, inclusive na Copa em 2014, lá ele já tinha estofo para ser o goleiro argentino. E aí um caminho completamente alternativo quando a gente fala daquela ótica dos europeus para contratar jogadores sul-americanos, ele vai pro Porto com 31 anos. Isso porque hoje, né, o Marchesin, inclusive, já tem 33. Então, um caminho completamente, né, diferente daquele, bem que foi, né, trivial, né? Acabou saindo bastante, vai para o Porto, e aí foi um grande destaque. Ele acaba sendo o primeiro goleiro, né, da história do Porto argentino, um grande destaque. Os torcedores do Porto gostam muito dele, e ele fechou o gol. Tem alguns capítulos interessantes, tá, nessa carreira do Marchesin. É uma defesa que ele faz absurda. Eu vou colocar lá no meu Instagram essa defesa, certamente vocês viram, viralizou na época. Foi no futebol mexicano, ele estava adiantado, aí alguém tentou dar um chute de cobertura, ele volta, para lá dentro do gol, chamaram ele de homem elástico, a defesa impossível, enfim, vocês vão lembrar quando vocês viram esse vídeo. Um outro ponto foi num treinamento
Também foi no México, com um garoto sub-19 que estava treinando com ele, estava apertando ele na marcação. Ele deu uma de doidão e bicou o garoto, isso também viralizou, falaram muito isso no México. E aí sim, vou falar de esportivamente, ele foi super bem no jogo contra o City na Champions passada. No Porto e City, foi absurda a partida que ele fez milagres, realmente defesas extremamente improváveis, também acabou se destacando, foi uma das maiores atuações, inclusive, se não foi a maior na temporada passada da Champions League, então ele tem esses capítulos. É um goleiro que joga muito com os pés, praticamente um líbero, e de fato, é praticamente um líbero. A intimidade que ele tem com o jogo com os pés é de um jogador de linha, praticamente. Então ele joga muito adiantado, jogou muito adiantado já lá no futebol mexicano há muito tempo e no Porto foi exigido. Aí alguém pode perguntar assim, pô, William, ele não é nem titular hoje do Porto, né? Aí é um bom ponto. Sim, hoje o titular do Porto é o Diogo. Por quê? Por volta de julho e agosto ele sofreu uma lesão, depois passou pela contaminação, ficou no banco de reservas e o Sérgio Conceição colocou o Diogo. O Diogo estava jogando, um goleiro muito jovem da base do Porto, tem 22 anos, deu conta do recado e manteve. Então aquilo não é o mesmo paternalismo que acontece aqui no Flamengo, né? Aqui no Flamengo, jamais o Diogo seria titular, né? Porque mesmo se um jogador jovem, ele chega no lugar do lado do medalhão e ele consegue jogar bem, ele consegue aproveitar a oportunidade, no Flamengo o medalhão tem cadeira cativa, né? Então não aconteceria isso. Talvez seja por isso até que a gente estranhe. Mas lá no Porto manteve. O garoto entrou, jogou bem, mas o Martinzinho tá no banco. Inclusive ele é muito adorado pelos torcedores do Porto. É um goleiro que assim, até os torcedores, alguns comentam até que gostariam que ele saísse, que gostariam que ele continuasse, mesmo para ser reserva ou assim, revezar. Mas é um goleiro muito bem visto, que joga muito bem com os pés, joga adiantado e aí tá inserido, obviamente, no jogo do Paulo Sousa, né? Que tá na cara, tá escancarado, né? Que o Paulo Sousa, ele quer um goleiro, quer um novo goleiro, né? Possivelmente o Flamengo tenha se precipitado, não tenha se precipitado porque foi muito bem planejado, né? Até porque o Flamengo já planejou a renovação com o Diego Alves lá para outubro, porque aqui tem um protecionismo, aqui tem um paternalismo. Vamos dizer que o Flamengo vamos carinhosamente, o Flamengo é apegado, né? O Flamengo é apegado a alguns jogadores, então ele fez essa renovação automática, praticamente com o Diego Alves, assim como vários outros, né? O Diego Alves é apenas um desses, e com valor, né? Com salário bacana, é ótimo, é uma maravilha, é um apego enorme. Então, enfim, mas o Paulo Sousa vê, né, que o Flamengo precisa, então, de um goleiro, e aí o pessoal fala até do Neto, né? Que o Flamengo já fez conversas informais com o Neto, ainda não fez de fato, porque tá vendo como chave, o que o Chave quer do Neto, né? Se não vai, mas enfim, o Neto vê com bons olhos o retorno pro Brasil, e o Marchesin também não descarta, até porque ele tá brigando com o Emiliano Martinez, né, brigando por essa vaga de goleiro titular da Argentina, que hoje é do Martinez, mas já como foi dele por um período, aí ele acabou se lesionando, então ele vê com expectativas até mesmo ir pra Copa, então é necessário jogar. Então talvez o Brasil, o Flamengo seja um bom caminho para ele. Um goleiro de 33 anos, experiente, que tem uma habilidade com os pés, maluco, mas aquele malucão, como todo goleiro tem que ser maluco, né, cara? Pra tomar bolada tem que ser maluco. Mas tá aí a gente falando um pouquinho do Marchesin, beleza? Se tiver qualquer proposta oficial, qualquer coisa, óbvio, a gente vai trazer aqui pro canal, tá certo, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando. Então hoje o nosso encontro, 8 horas da noite, a nossa live de quarta, a nossa resenha. Até logo mais, um abração, tchau, tchau.